Muito boa noite a todos, ou bom dia, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Estou fazendo um vídeo bem breve, espero eu que seja breve, bem rápido, né? Quero fazer um vídeo a respeito da celebração. Mas esse vídeo aqui, ele é de cunho polêmico. Ele é polêmico. Por quê, irmãos? Na verdade, assim, ó, o meu canal é um canal bem pequeno. E é um canal muito diferente de outros, né? Porque a gente vê que existem vários canais que falam sobre os problemas da organização, os erros da organização, e tem muitos canais desses que me ajudaram muito a eu abrir os olhos, a eu despertar para muita coisa, foram de bastante ajuda. Então, de maneira alguma eu venho criticando esses canais, mas venho dizendo que o meu trabalho é diferente. Eu decidi fazer vídeos para aqueles que deixaram a organização, saíram da organização e continuaram buscando o Deus que serviam lá, o Deus Jeová, o Deus dos Hebreus, só que de outra forma ou em outro lugar, né? Adorando a Deus de outra maneira, por assim dizer, que não seja por meio da organização. Digamos assim, essa é a minha missão. Esse é o meu trabalho, né? Dividir com vocês as minhas experiências. E nesse vídeo eu venho fazendo o que algumas pessoas fazem com um carro, por exemplo. Alguns às vezes trocam de carro e dizem assim, ó, esse é o meu vídeo um ano depois andando no meu novo Corolla. Um ano após ter adquirido, quais são minhas impressões? Então, mais ou menos isso, né? Passado-se algum tempo que eu deixei de ser testemunho de Jeová, que eu congrego e busco a Deus, eu não vou dizer quais são as minhas impressões, porque eu, na verdade, não quero falar só sobre mim. Eu quero deixar bem claro aqui que algo me preocupa. E como eu disse, como é um canal pequeno, vocês são como uma família para mim, os poucos que me assistem, né? Então eu quero dividir com vocês algo que me preocupa um pouco, de fato. Eu quero convidar que tu leia comigo aí na tua Bíblia, João 8. João 8, versículo 31 e 32. Tá? Um texto conhecidíssimo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Ótimo texto, muito conhecido por todos, mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero falar da parte B desse texto, do lado B desse texto, que nunca é falado. Porque assim, eu consegui conhecer a verdade. A verdade que se esconde, se oculta em Cristo Jesus. E essa verdade me libertou. Eu me senti assim, preso na organização, e quem está lá sabe que está preso a doutrinas, ensinamentos, amarras humanas, tá? Doutrinas de homens. E quando conhece a Cristo consegue se libertar. Mas o detalhe é o seguinte, o que você vai fazer com a tua liberdade? Esse é o detalhe. O que você fará com a sua liberdade? Depois de alcançar essa liberdade de Cristo, você precisa ter madureza suficiente para conseguir viver essa liberdade, caminhar nessa liberdade e poder usufruir do que ela tem a te oferecer. Porque do contrário, se você não souber usufruir essa liberdade, ela se torna um motivo para libertinagem e você pode se desviar do Deus a quem você procura e do Deus a quem você servia, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus Jeová. É muito fácil se perder. E eu tenho visto muitos se perdendo nessa caminhada. Mas como assim? Então quer dizer que o salão não é tão ruim assim? Gente, veja bem, isso aqui precisa ser muito bem explicado e não ser tirado de contexto para não complicar. Eu me arrependo de ter saído das Testemunhas de Jeová? Em momento algum. Eu não me arrependo. Para ilustrar para vocês, quando eu comecei a trabalhar, quando era moleque, assim, 18 anos de idade, a primeira vez que eu assinei a minha carteira foi numa empresa que eu fui tão bem recebido e foi tão boa a minha experiência que os patrão lá, os patrões, os donos da empresa, cara, eu tenho eles como meus amigos até hoje.
Então foi muito bom. Mas o tempo passou e eu decidi e quis sair de lá e trabalhar por conta e cuidar do meu negócio, né? Tocar minha vida. Hoje eu toco minha vida, tenho minha empresa. Em momento algum eu consigo me arrepender do que eu fiz, de ter saído de lá, sabe? Podia correr o risco e tal, de trabalhar por conta, não é fácil mesmo, mas assim, gente, em momento algum eu me arrependo da decisão que eu tomei. Então eu gosto do que eu faço, gosto de ser autônomo, gosto de trabalhar, não tem problema nenhum com o pessoal lá, entendeu? Eles entendem também isso, eles também têm a visão de ser empreendedores no negócio deles, e eles também me entendem, né? Obviamente. Então, somos amigos até hoje, mas eu me arrependo de deixar de ser um funcionário? Não, eu não me arrependo. E a cada dia eu agradeço por isso. Quando eu tenho meus momentos de eu fazer o meu horário, eu ter minha liberdade, se eu precisar viajar, eu vou, entendeu? É ótimo. Então eu considero assim também a minha saída do Salão do Reino, das Testemunhas de Jeová. Ótimo. Porém, o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos se perderem. Por quê? Porque não conseguem viver sem uma regra, sem um cronograma, sem algo estipulado. Acabam se perdendo e não sabem viver essa liberdade maravilhosa. Vou citar um exemplo aqui, vou exemplificar. Não estou comparando ninguém com animal, tá? Espero que vocês entendam isso. Mas vou usar porque é um exemplo que eu vivo aqui na minha casa. Eu tenho uma cachorra, eu tenho uma cadela que ela é mais velha que a minha filha, mais velha, a Laika. E eu já tive vários cachorros, vários cães, e tenho os meus gatos também. E a Laika, ela tem um problema gigantesco. A Laika não sabe viver a liberdade. Não adianta. E olha que a gente já tentou bastante tudo que é meio e métodos. A Laika, ela tem que ficar presa no que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, não sei se aí em outros lugares é o mesmo nome, é o vai e vem. É um arame preso em duas extremidades, comprido assim, para ela poder caminhar em todo o pátio. Vai lá num canto, volta no outro, tem a casinha dela num canto lá, e assim ela fica. Mas isso não é legal, deixar um animal assim, eu sei, não é legal, mas a Laika não sabe viver a liberdade. Os outros cachorros que eu tinha, os outros cães, eles conseguiam fazer xixi, fazer cocô no determinado lugar deles lá e ponto final, fim de papo. Se der cheiro, a gente bota um produto químico no pátio lá e resolve, não é por isso. Mas a Laika, quando eu solto ela rasga tudo, ela quebra tudo. Ela tem um sofá que eu coloquei na área lá para ela sentar. Ela vai para cima do sofá e ela precisa fazer xixi ali em cima do sofá. Ela faz xixi aonde ela deita. Se eu soltar ela, ela vem para a porta da casa, ela faz xixi na porta da casa. Ela tem um costume muito ruim também, muito ruim, que é o seguinte: quando eu abro o portão, quando eu estou chegando de carro em casa e aperto o controle para o portão abrir, ela precisa fazer uma cena de que ela está cuidando do pátio. Ela tem que fazer o trabalho dela, né? Ela se bota em todo mundo. Ela sai do pátio, ela não morde, mas ela se bota porque ela quer mostrar serviço. Eu acho que o carro está saindo, o carro está entrando. Se eu ligar o motor do carro e abrir o portão, ela vai se botar em alguém. E aí, até nos gatos. Se eu abro o portão e vou entrar em casa, ela vai se botar nos gatos, vai pegar os gatos. Não mata nem nada, mas é uma loucura. A cadela é terrível. Então ela precisa ficar presa por causa dessa função do entra e sai de carro a todo momento no meu pátio aqui. Quando que a gente solta ela? Finais de semana, né? Ou a gente sabe que não vai chegar ninguém, não vai vir visita, solta ela. A gente tem que estar ali na frente com ela, porque senão é aquele estrago danado. Tá, falei demais já sobre minha cadela, falei demais sobre o meu cachorro. Mas o que eu quero dizer? Gente, algumas pessoas não sabem viver a liberdade. Vamos voltar a falar do lado espiritual do reino de Deus. O reino de Deus, exemplificando, é como se fosse o meu pátio aqui. E você, eu sou a Laika. Eu tenho que exercer as minhas funções. Eu preciso exercer minhas funções. Cuidar do pátio, brincar com meu filho, sei lá, função de cachorro, digamos assim. Beleza. Se o cachorro consegue exercer as funções dele,
e você solta da coleira, show de bola. Show de bola. Aquele cachorro vai exercer a função dele, vai brincar, ele vai saber viver a liberdade. Agora, quando ele não sabe viver a liberdade e ele faz um estrago tremendo no pátio, que é o reino de Deus, esse cachorro, pro bem dele e pro bem do reino de Deus, ele precisa ficar preso. E tem pessoas que precisam ficar amarradas na religião, presas à religião, porque não sabem viver a liberdade. Isso pode acontecer com você. Então, antes de você deixar a organização da Testemunha de Jeová, pense no seguinte: você vai saber viver e servir a Deus sem ninguém te obrigar a sair no campo, sem ninguém te exigir um relatório. Você vai conseguir manter a sua conduta, sei lá, na sua casa, no seu trabalho, se não tem nenhuma outra Testemunha de Jeová para fofocar para os anciãos? Ou você consegue fazer isso sozinho, por Deus? Porque se você não consegue viver a liberdade, é melhor que você fique preso à religião. Porque pelo menos você consegue exercer alguma função no reino de Deus. A pessoa consegue pelo menos exercer alguma função no reino de Deus. A minha cadela dá sinal, presa. Ela exerce alguma função. Mesmo presa, ela consegue exercer alguma função. Então, isso tem me incomodado muito, isso tem ministrado muito no meu coração, e eu vou ser bem franco com vocês, abrindo assim, ó, de coração, como se eu estivesse sentado falando com um amigo meu. Eu me entristeço quando eu vejo isso. Porque nós que deixamos de ser testemunhas de Jeová, quando nós vemos coisas assim, pessoas não sabendo viver a liberdade, sei lá, fazendo da vida um estrago, estragando sua própria vida, sei lá, fazendo coisas ruins, dá um sentimento muito ruim na gente. Dá um sentimento muito ruim na gente. Por quê? Mas foi você que incentivou essa pessoa a deixar a organização e tal. A gente não incentivou ninguém a deixar a organização. Eu, pelo menos, não incentivei ninguém a deixar a organização. Eu incentivo as pessoas a buscarem a Deus aqui. Buscarem a essência de Jeová aqui. Buscarem Cristo Jesus aqui. E viver o reino. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou falando com vocês, eu amanhã posso cair. Amanhã eu posso cair. Entendeu? Amanhã eu posso errar contra Deus, abandonar o Evangelho. O que eu sou? Nada. Sou um ser humano, né? Mas isso tem me afligido bastante, essa questão de pessoas que não sabem viver a liberdade. Então pense, analise se você está pronto para deixar a organização. Se você, sua família, seus filhos, sua esposa, todos vocês conseguem ter uma rotina espiritual sem organização, fora da coleira. Se soltar a coleira, você vai saber viver? Se soltar a coleira, você vai fazer xixi em cima do sofá? Você vai rasgar as roupas do varal? Você vai se botar nas pessoas? Se soltar a coleira, você vai conseguir viver uma vida normal? Fazer outros felizes? Fazer o seu trabalho? Ou você solto é uma tragédia? Pense nisso. Tá? Então eu quero deixar isso muito claro, porque nós não estamos falando aqui, eu não falo aqui simplesmente de deixar uma doutrina, abandonar uma religião que te fez o mal e viva a vida como quiser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquele Deus ao qual tu te dedicava, aquele Deus que quando tu fazia tuas horas de campo forçado, mas fazia para aquele Deus existe. Aquele Deus existe e aquele Deus ainda espera de você devoção, dedicação, obediência. E se você simplesmente enlouquecer quando sair da coleira, não vai ser bom para você. Não vai ser bom para a tua vida espiritual, não vai ser bom para o teu relacionamento com Deus. Cuidado com a liberdade. Esse é o meu apelo que eu quero fazer aqui. Cuide a liberdade. Se você não consegue viver fora da coleira, fique amarrado, mas faça a vontade de Deus de alguma forma. Amém?